dia, boa tarde, boa noite, queridas amigas e queridos amigos do Centro Espírita Caminho de Luz. Vamos hoje com mais uma reflexão com Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida. Nós estamos no capítulo 82, cujo título é Madeiros Secos, baseado na seguinte passagem do Evangelho de Lucas, em que Jesus diz: porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? E Emmanuel comenta da seguinte forma: Jesus é a videira eterna, cheia de seiva divina, espalhando ramos fartos, perfumes consoladores e frutos substanciosos entre os homens, e o mundo não lhe ofereceu senão a cruz da flagelação e da morte infamante. Desde milênios remotos é o Salvador, o puro por excelência, que não devemos esperar por nossa vez, criaturas endividadas que somos, representando galhos ainda secos na árvore da vida. Em cada experiência, necessitamos de processos novos no serviço de reparação e corrigenda. Somos madeiros sem vida própria, que as paixões humanas inutilizaram em sua fúria destruidora. Os homens do campo metem a vara punitiva nos pessegueiros quando suas frontes raquíticas não produzem. O efeito é benéfico e compensador. O martírio do Cristo ultrapassou os limites de nossa imaginação. Como o tronco sublime da vida, sofreu por desejar transmitir-nos sua seiva fecundante. Como lenhos ressequidos ao calor do mal, sofremos por necessidade, em favor de nós mesmos. O mundo organizou a tragédia da cruz para o Mestre, por espírito de maldade e ingratidão. Mas nós outros, se temos cruzes na senda redentora, não é porque Deus seja rigoroso na execução de suas leis, mas por ser amoroso Pai de nossas almas, cheio de sabedoria e compaixão nos processos educativos. E pessoal, vejam que lição importante de Emmanuel, porque novamente ele retoma o tema do sofrimento e o faz com uma comparação muito profícua com o sofrimento de Jesus, né? E aí ele vai nos trazer uma compreensão do nosso sofrimento e uma diferenciação em relação ao sofrimento de Jesus. Porque ele vai nos dizer, e partindo diretamente da comparação que Jesus faz, que se Jesus, perfeito como só ele, sofreu tudo isso que ele tinha para sofrer, imagine o que não nos cabe a nós sofremos. Se ele, que era o exemplificador do amor e do perdão, sofreu, imagine nós que não conseguimos amar como ele amou e perdoar como ele perdoou, né? O que não está nos reservado no caminho da vida. Se nós que ainda não alcançamos a excelência nas virtudes, na bondade, na benevolência e na indulgência, se nós que não alcançamos esse patamar que Jesus alcançou, que Jesus há milênios alcançou, como nos esclarece Emmanuel, o que não nos reserva a estrada da nossa vida na nossa senda educativa. Mas o que é muito importante nós compreendermos e que Emmanuel transforma no cerne da sua reflexão é que enquanto Jesus sofreu por maldade, por ignorância dos outros e com o objetivo de nos transmitir ao máximo a sua lição de amor incondicional, a sua lição de perdão, e se portanto ele sofreu por isso, pelos erros dos outros, daqueles que o injustamente condenaram, imagine o que não nos cabe a nós sofrer, mas não pelos erros dos outros, mas pelos erros que nós mesmos cometemos e praticamos em encarnações passadas e mesmo nessa encarnação. E aí, o nosso sofrimento tem uma dimensão diferente, porque veja, Jesus não tinha mais pelo que sofrer. Pelo Livro dos Espíritos, Jesus sendo um espírito puro, ele não cabia mais a ele submeter-se a vicissitudes, a provações, a expiações. Ele veio porque ele precisava nos ensinar. E a sua lição de amor incluía também a lição do perdão. Perdão àqueles que o agrediam, àqueles que o feriam. Mas quando nós pensamos na nossa passagem aqui pela Terra, nós estamos nos redimindo dos nossos próprios erros. A cruz que nós carregamos é a cruz do nosso processo educativo. E aí, com muito mais razão, nós vemos que, em algum sentido, o nosso sofrimento é absolutamente justo, enquanto o de Jesus derivou da absoluta injustiça dos homens encarnados aqui na Terra. E isso nos traz aqui
um consolo inevitável, porque ao invés de nós enxergarmos no nosso sofrimento e na causa do nosso sofrimento um Deus arbitrário e cruel, nós conseguimos enxergar o nosso próprio processo educativo e na nossa própria pequenez nós vemos as causas das nossas dores de hoje. E aí o que nos cabe é buscar o exemplo do Mestre, porque se Jesus, o nosso modelo e guia, Espírito perfeito, soube passar pelo sofrimento, ainda que não fosse por ele responsável, nós devemos buscar nele a paciência, a paz, a resignação para sofrermos por nossa vez a nossa própria cruz, os nossos próprios sofrimentos, as nossas próprias dores, com paz, com resignação e paciência, buscando o nosso burilamento moral, a nossa reforma íntima. E aí, o parágrafo final da mensagem de Emmanuel é absolutamente assertivo, porque ele diz: o mundo organizou a tragédia da cruz para o Mestre por espírito de maldade e ingratidão. Mas nós outros, se temos cruzes na senda redentora, não é porque Deus seja rigoroso na execução de suas leis, mas por ser amoroso Pai de nossas almas, cheio de sabedoria e compaixão nos processos educativos. Nós estamos na nossa senda retificadora. Nós somos os pessegueiros que não produzem nada e que, para produzirem, precisarão, em algum momento, da retificação, da correção, que muitas vezes vem pela dor. Cabe a nós sabermos incorporar essa dor, entender essa dor, compreendê-la como sendo a mola propulsora da nossa mudança, da nossa modificação. Jesus passou por essa dor sem precisar, para exemplificar. E nós precisamos dessa dor em nossas vidas para nos transformarmos. E aí temos o nosso modelo e guia, o nosso amado Jesus, o nosso meigo Rabi, que nos acompanha em todos os nossos passos da nossa senda retificadora. E é com a imagem dele que nós precisamos refletir e renovar os nossos pensamentos. Eram essas as palavras que eu queria compartilhar com vocês hoje, renovando o pedido para que também vocês releiam essa mensagem muitas vezes, porque ela tem muitos ensinamentos e muito material para as nossas reflexões. Que a paz do nosso querido Mestre e amigo Jesus nos acompanhe e que possamos refletir sobre essa mensagem durante essa semana, nos próximos dias, internalizando-a nas nossas dificuldades e nos nossos desafios. Fiquem com Deus, um abraço.